Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com toda a sua família. Neste dia tão especial, eu gostaria de falar para você o que está escrito no livro de João, no capítulo 11, versículo 25, que diz assim: foram palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz assim, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Jesus estava respondendo ou falando com Marta, antes de ressuscitar Lázaro, seu irmão. Eu peguei esse versículo, esses dois versículos, para passar para você o que Deus colocou no nosso entendimento. E se você achar que deve, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe o máximo que você puder, nas suas redes sociais. Então, eu vou explicar para você. Preste atenção no que Jesus estava falando para Marta em meio a um grande problema. Naquele momento, Marta, Maria, seus irmãos, os conhecidos de Lázaro estavam sofrendo porque ele havia morrido. Então você sabe que a morte causa uma dor muito grande e uma comoção muito grande por parte daqueles que amam essa pessoa que faleceu. E eu costumo dizer que a pior dor que o ser humano pode sentir não é a dor de uma doença ou de um trauma que ela sofra fisicamente e venha quebrar um dos seus membros, ou uma ferida, ou até mesmo a traição do marido ou da esposa, sabe? A falta de amor dos filhos, dos maridos, das esposas, a falta de amor da humanidade. Essa não é a pior dor, porque a pior dor é a dor da morte. Eu estou falando da primeira morte, que é a morte física. Porque a morte sentimental ou a morte espiritual não vai passar, não acaba, por parte dos que ficam. Mas essa primeira morte causa uma dor muito, mas muito grande, que tem ser humano que não consegue se recuperar. Existem pessoas que não conseguem se recuperar a perda de um filho que a mãe ama, que o pai ama, ou o marido, a esposa, enfim, a morte em si, a morte física, a morte humana, a morte de uma pessoa que convivia com ela muito tempo e que, sabe, o sentimento é profundo, é grande, está enraizado ali nas pessoas. Então, costumo dizer que essa é a pior morte que o ser humano pode passar ou sofrer, humanamente falando. Mas Jesus, nesses versículos aqui, naquele momento de dor e de sofrimento, ele estava falando de uma segunda morte, que essa ainda é pior do que a primeira, que é a morte física, que é a segunda morte, que é a morte espiritual, que é a morte que não tem jeito, que não tem como a pessoa escapar, ninguém escapar. Aliás, vou mudar aqui, não tem como a pessoa escapar se ela não entender o que Jesus veio fazer aqui nesse mundo.
Domingo de Páscoa comemora-se a ressurreição de Jesus. E ele fala aqui, disse-lhe Jesus, falando para Marta. Mas isso ele estava falando para todos nós. Isso serve para todos nós, porque o Mestre é o Mestre. Jesus, ele é o Senhor da vida e da ressurreição. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Mais uma vez ele fala sobre vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, olha só, observe em quem ele está focando essa crença. Em quem as pessoas devem focar a sua crença. Em quem as pessoas devem focar a sua atenção. Disse-lhe Jesus, eu sou eu sou. Lembra da expressão que Deus usou lá com Moisés? Diga, o eu sou está te enviando. Essa expressão é muito forte. E por causa do eu, muitas são as pessoas que se arrebentam por causa do eu. Porque o eu deixa para Deus. O eu sou deixa para Deus. Ele que é o eu sou. Então, mais uma vez, ele foca a nossa atenção, a atenção de quem quer que seja, para ele. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, olha, quem crê em mim, não é crer em Maria, em João, em Pedro, Tiago, Paulo, igreja fulana de tal, igreja universal, igreja batista, igreja mundial, igreja católica, padre, papa, né? Enfim, ele está falando, ele fala assim, ó, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tá vendo? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, como é que uma pessoa que está morta viverá? Ele está falando no sentido espiritual. Que quando o ser humano morre, não acaba não. Existe uma outra vida além dessa que nós vivemos aqui nesse mundo, que é realmente passageira, momentânea. Ela é curta. Mas ele fala, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quer dizer, ressuscitará, reviverá, estará vivo, ou voltará à vida. Porque ele está falando aqui que quem crê nele, primeiro ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, quer dizer, que está vivo no presente, e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Eu parei nessa pergunta de Jesus, porque ele estava falando para Marta. Mas isso também serve para mim, para você, que lemos esse momento, esse diálogo de Jesus com Marta. Mas como eu estou lendo a Bíblia, e quando a pessoa lê a Bíblia, é Deus falando com a pessoa. É Deus falando conosco. Por isso que Jesus falou, né? Quando eu enviar o Espírito Santo e vocês receberem o Espírito Santo, não será preciso que ninguém vos ensine. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito que há na palavra de Deus. Então, observe o que Jesus fala. Vou repetir para você, João capítulo 11, versículo 25 e 26. Em meio ali uma conversa com Marta, antes de ressuscitar Lázaro, seu irmão, e eu falava, a dor da morte é a pior dor que o ser humano pode sentir, ou pode viver, humanamente falando. E eu falei, o ser humano sente essa morte, sente essa dor,
sabe, indescritível. Ninguém consegue descrever a dor da perda de uma pessoa que nós amamos. Ninguém consegue. Então essa dor já é muito grande. Só que existe ainda a segunda morte, que é a morte espiritual, que é a morte que as pessoas terão se elas não entenderem isso. Jesus está focando em quem devemos crer. Porque no mundo existem muitas religiões, muitas formas de se crer em Deus, muitas maneiras, e cada um defende a sua tese. Tá bom, mas o que Jesus falou? Porque as teses defendidas pela humanidade, no modo geral, partiram daqui, do livro sagrado. Partiram daqui, do livro sagrado. Partiram da Bíblia Sagrada. Ah, mas foi escrito por homens. Ah, foi alguém falou, foi um padre católico que traduziu a Bíblia Sagrada e tal, e acrescentou ali algumas coisas quando você lê uma passagem em colchete. Tá bom, mas isso pouco importa, porque a Bíblia está escrita há quantos milhares de anos? E se você ler ela hoje, ela vai te dar um parecer. Se você ler ela daqui a pouco, ela vai te dar um outro parecer, focando a mesma coisa. Então, o Senhor Jesus fala aqui, sabe? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, quer dizer, quando alguém morre, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E ele fala aqui, e todo aquele que crê em mim, nunca irá morrer. Como assim não irá morrer? Porque a pessoa, ela morre fisicamente, mas não espiritualmente. Ela não morre para Jesus quando ela morre crendo em Jesus. Mas quando ela morre sem crer em Jesus, aí ela morre fisicamente e espiritualmente. É quando se dará, sabe, a condenação espiritual. Vou dizer para você que a humanidade já tem. Eu também teria se não tivesse crido e se não estivesse crendo em Jesus hoje. Não num Jesus que esteja pendurado no madeiro, não num Jesus menino, não é esse Jesus que eu creio. Esse Jesus que eu creio foi menino, veio de mulher, nasceu de mulher, concebida pelo Espírito Santo, milagre de Deus, tá bom? Milagre de Deus. Veio como menino, se tornou jovem, criança, adolescente e homem. Por isso ele fala filho do homem. Então, ele está falando aqui. Eu creio nele. Então, se a pessoa crê nele, ele fala, vou repetir para você. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, ele está falando de uma vida eterna. Vida após a morte. Só que a pessoa que crê em Jesus Cristo, como está escrito, crê na sua morte, né, na cruz do Calvário, no seu sangue derramado, no seu corpo dado em favor de nós, e crê na sua ressurreição, crê que ele está vivo, crê que ele é o Senhor verdadeiro, Salvador de nossas almas, então essas pessoas morrerão, se for o caso, fisicamente apenas. Apenas. E é claro que quem os ama vai sofrer essa dor que eu estou falando, humana, sentimental, do ser humano. Mas se essa pessoa convertida a Jesus, não a instituição, mas a Jesus, ainda que morra, viverá. Viverá eternamente. Quer dizer, está falando de vida eterna, está falando de pós-morte. Então não se engana e não se iluda. Isso aqui não vai passar, está escrito. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. O que está escrito, está escrito. Então, no meio dessa confusão toda religiosa, política, social, que muitos falam muitas coisas, se acham muitos sabedores de muitas coisas, mas o que o mestre dos mestres falou? A quem eu devo ouvir? A quem eu devo depositar minha confiança? Qual o caminho que eu vou seguir? Vou repetir para você. João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, tá?
Eu sou, é uma afirmação, não é uma suposição, é uma afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, não é em mim, pastor Gomes. Não é em mim, pastor Gomes. Quem é o pastor Gomes? Não é nada. Mas quem crê em mim, Jesus, ele falou, quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, aí ele passa para o momento humano, que vive, está vivendo aqui, e crê em mim, nunca irá morrer. Cristo nisto. Então, finalizando essa minha mensagem de hoje, domingo de Páscoa, tão especial, creia em Jesus Cristo, porque é Ele que é o nosso Salvador. Creia nisso. É claro que você tem que viver a sua vida. Ele fala que vive aqui, você tem que viver aqui, mas que creia nele. Por que você excluir Jesus? Por que ter uma vida tão supérflua espiritual com Jesus? Por quê? Por que não uma comunhão? Por que não uma entrega? Por que não se policiar para viver uma vida correta nesse mundo? Você pode ser muito feliz sem se prostituir. Você pode ser muito feliz com a sua mulher, sua única mulher, nova ou de mais idade ou mais velha. Você pode ser muito feliz na sua vida sentimental com uma só pessoa. Para que ter várias? Você pode ser feliz apenas prosperando com o seu salário. Se o seu salário é pequeno, não dá para as suas pretensões, tá bom. Então trabalhe um pouco mais, estude, faça um curso para você ganhar um pouco mais. Ou mais. E ter uma vida confortável, isso é justo, isso é pão, isso é honesto, isso agrada a Deus. Tá? Você cuidar do seu corpo, da sua aparência, isso é bom, é de Deus, porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano, uma pessoa que é cristã, que é convertida, não pode viver relaxadamente, porcamente, fedorenta, suja, sabe? Às vezes a pessoa não tem nenhum pingo de cuidado com ela mesma, vai ter com as outras pessoas. Jesus falou que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, a característica do Filho de Deus é isso. É uma vida equilibrada. Então, você tem que lutar para ter tudo, viver bem com seus filhos. Porque os seus filhos, eles são bebezinhos, daqui a pouco estão adultos, e você olha assim, olha para trás, poxa, não curti o meu filho, não curti, né, a minha filhinha, né? Eu vejo a minha sobrinha colocando lá, né, as fotos, curtindo a Isabelle e tal, toda feliz, toda alegre. Eu vejo o meu filho Estevão curtindo lá o seu filhinho Gustavo, meu neto. Caramba, muito bacana, eu não fiz isso. Eu não pude curtir os meus filhos quando eles eram bebê, quando eles eram criança e adolescente. Sabe por quê? Porque eu vivi muito tempo dentro de um sistema que me escravizou, que tolhiu a minha maneira de pensar e de agir com a minha família, meus filhos. Sabe? Porque nós temos que amar, e amar é entrega, é doação, é dedicação por quem você ama. Tá bom? Porque a instituição nos ensinava que era só obra o tempo todo, 100%, mas não é assim que Jesus fala ou ensina. Então você pode curtir, você tem que curtir, mas não se esqueça da sua vida espiritual. Uma hora Jesus vem, uma hora a porta bate a sua porta. Como é nesse coronavírus, quantas pessoas morreram, se foram. Sabe? E assim será a volta de Jesus. Quando ninguém espera. Você pode partir a qualquer momento. E aí? Você, ainda que esteja morto, viverá? Você morrerá fisicamente, ou alguém morrerá fisicamente, mas e aí, partindo dali? Você viverá ou aguardará o juízo final?
Porque Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Mas será condenado porque essa condenação o ser humano já tem. E Jesus veio impedir que as pessoas estejam condenadas. Veja a minha expressão, estejam condenadas. Ou continuem condenadas. Por isso, ele morreu na cruz. Tá certo? Então, fica aí essa mensagem para você. Seja lá quem você for. Há tempo de você se redimir. Tá? E aqueles que creem em Jesus, preste atenção nisso, em Jesus, não é em nenhuma outra coisa, quem crê em mim. Em quem você está crendo? É em Jesus? Você tem que entender isso. Quando você vai a uma instituição, você está buscando a quem? A Jesus ou ao altar? Observe, quantas vezes se falam de Jesus? Se você tem uma reunião de domingo, como é que é feita essa busca a Deus, que tanto se fala? A busca do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Você já tem ouvido falar de batismo com o Espírito Santo? Por que pouquíssimas pessoas são batizadas hoje no Espírito Santo? Você sabe por quê? Eu vou te revelar. Porque muitas dessas pessoas não conhecem Jesus. Não sabem quem é Jesus. Conhece a instituição, conhece o homem, conhece o líder, mas não conhece Jesus. E Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, fica aí essa mensagem para você. Vou fazer uma oração nesse momento. Meu Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, meu Pai. Que haja uma reflexão, que haja, meu Deus, uma consciência espiritual, que haja salvação nesta casa, porque quem salva é o Senhor Jesus. O pastor, a igreja, apenas ajuda, apenas recebe as pessoas, o obreiro, a obreira, o colaborador, o diácono, mas quem salva, quem cura, quem liberta é o Senhor Jesus Cristo. Então, meu Pai, que haja essa consciência. Onde quer que exista ou esteja uma pessoa aflita, desesperada, que esta pessoa possa encontrar esse alívio. Seja ela curada, seja ela liberta, seja ela livre desse mal, desse flagelo, e principalmente livre espiritualmente falando, meu Deus. Em o nome de Jesus, meu Pai, abra as portas para que as pessoas que precisam trabalhar, trabalhem, meu Deus. Abra as portas para que as pessoas possam sobreviver em meio a esse período de quarentena, que eu vejo, meu Pai, que há um certo exagero, porque nem todo mundo, meu Pai amado, ou uma grande minoria, meu Senhor, corre risco de contrair esse vírus. E se tiver qualquer tipo de infecção em seu interior, meu Pai amado, isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer hora. Mas veja que o nosso país são mais de 200 milhões de habitantes. E quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram infectadas? E dessas, quantas morreram? Não se fala em quantas morreram, né? Das que foram infectadas. Quer dizer, se apenas poucas morreram, ou um determinado número morreram, então as outras foram curadas. Então o Espírito Santo, há sim um certo exagero nessa situação. Que o Senhor possa, meu Pai, dar esclarecimento a todos. E que o Senhor, assim, venha aliviar aqueles que são seus, meu Pai. E aqueles que não são, também sejam aliviados a partir do momento que venham te buscar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao final desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até o próximo. Tá? E não se esqueça,
assine o sininho, acione o sininho das notificações. Inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue o máximo que você puder esse vídeo. Tchau!